A reintegração de posse do prédio da reitoria da Universidade de São Paulo nesta terça-feira mobilizou 400 policiais militares. 70 estudantes foram presos. Vamos saber qual a avaliação do juiz José Henrique Rodrigues Torres, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia, sobre essa desocupação. Bom dia, doutor Torres. Bom dia, Marilô. Nós convidamos o senhor agora para ouvir a reportagem da jornalista Lúcia Rodrigues, que acompanhou os estudantes que estavam presos nos ônibus na 91ª Delegacia de Polícia. Vamos ouvir a reportagem, em seguida gostaria do seu comentário, pode ser? Pois não. Então vamos à reportagem. Estamos na linha com Vinícius Peixinho, que é estudante de História e está neste momento, 20 para o meio-dia, dentro do ônibus da Polícia Militar, que transportou eles do campus da cidade universitária aqui para o 91DP. Os estudantes não saíram do ônibus, continuam dentro do ônibus, há policiais na porta, segundo a descrição deles. E como é que está a situação no ônibus agora, Vinícius? Estamos aqui já faz mais de 5 horas. A polícia não deu nenhuma informação para a gente das nossas condições legais. Estamos sem água, sem comida, já fomos assediados moralmente, sofremos repressão física durante esse processo. Era uma condição que a gente não tem a mínima informação, inclusive legal, das nossas condições, dos nossos direitos. Depois disso, as informações que passaram para a gente foi que o Alckmin ligou pessoalmente para a delegada para dar informações de que queria que a gente fosse julgado criminalmente. Quantos estudantes estão dentro do ônibus neste momento? São 70 estudantes que são considerados presos políticos. Então, 73 estudantes que foram brutalmente reprimidos e tirados à força da reitoria da USP, com uma operação que contou com o GAT, com a Polícia Militar, Força Tática, Tropa de Choque, Cavalaria, helicóptero, paraquedistas, inclusive tinha um pessoal que desceu por rapel no telhado da reitoria, numa operação bastante brutal, que reprimiu brutalmente os estudantes. A gente ficou bastante acuado com todo o processo, os estudantes foram reprimidos, uma estudante foi reprimida e ficou gritando amordaçado, que gerou inclusive um tensionamento no pessoal. Uma verdadeira força militar que relembrou os tempos da ditadura. Vocês podem sair para beber água, para ir ao banheiro? Eles estão liberando muito devagamente para a gente ir no banheiro, então a gente tem pouco acesso ao banheiro, nenhum acesso à água ou comida. Constantemente tem provocações, então tem um desgaste moral, porque os policiais ficam provocando, chamando a gente de maconheiro, quando vão reprimir a gente, agora a gente vai ver só. Então tem toda uma repressão moral, continua mesmo depois da repressão física que a gente sofreu lá. Vinícius, e os policiais estão na porta do ônibus? Quantos policiais estão aí? São policiais do choque? São policiais da Força Tática? Tem uns 15, 20 policiais aqui na frente que impedem a gente de sair do ônibus, armados com armas pesadas como 12, e que ficam provocando a gente o tempo todo, inclusive, e não deixam a gente sair do ônibus, numa condição bastante salubre, está muito calor. E o ônibus das meninas, está do lado desse ônibus onde vocês estão, presos, enfim, onde está o ônibus? Inclusive tem meninas que estão desidratadas, passando mal, a gente não consegue ter uma comunicação, só visual mesmo, mas já parece que tem um pessoal que das meninas que tá mal, assim, pela condição insalubre. Nós tivemos a informação de que uma estudante grávida teria sido presa pela PM. Você sabe se essa informação é verdadeira? Grávida, sim. Inclusive, dentro do processo da repressão, vários estudantes que foram presos não estavam necessariamente na ocupação. Eles começaram a caçar estudantes por toda a USP e teve alguns estudantes que estão presos com a gente que não estavam na ocupação. Como é que você descreve a sensação de estar dentro da reitoria e sentir a tropa de choque invadir durante a madrugada? Foi bastante assustador porque o contingente policial foi uma coisa absurda. Eu nunca vi uma operação de guerra com força tática, um operativo policial de mais de 300 homens. A gente não reagiu, a gente tentou sair pela outra porta, eles acuaram a gente. Desde o momento que a gente foi enquadrado, sofreu uma série de abusos morais e físicos. Teve repressão física, tem um aluno que abriu o supercílio com a cabeçada do policial. Fora as provocações morais, que o tempo todo eles tentando deslegitimar o nosso movimento, tentando nos degredir moralmente. Algemaram desnecessariamente estudantes porque não teve reação. Foi bastante brutal todo o operativo e a repressão policial. Foi digno dos tempos da ditadura. Além disso, claramente, enquanto a gente estava sendo enquadrado, deixaram a gente por horas ali sentado, enquanto os próprios policiais quebravam as portas que os próprios alunos tinham tomado cuidado de não abrir, alguns acessos, algumas salas que tinham equipamentos, que a gente mantinha fechado, mantinha só um rígido controle para que ninguém entrasse. Eles mesmos quebraram as portas e eu não duvido que agora vão querer usar isso criminalmente contra a gente. Conversamos com Vinícius Peixinho, estudante de História que está preso dentro do ônibus da PM. Bom, doutor Torres, nós já ouvimos, portanto, aí a entrevista que a repórter Lúcia Rodrigues fez com esse estudante de História da USP, Vinícius Peixinho, que deu esse relato em relação aos estudantes que estavam presos dentro dos ônibus em frente à delegacia. Como é que o senhor analisa essa prisão desses estudantes e também toda essa força policial utilizada para a desocupação do prédio da reitoria? Que análise o senhor faz?
Marilu, com relação à narrativa feita por esse estudante, independentemente de serem verdadeiros ou não os fatos por ele relatados, é evidente que essa narrativa contém uma série de denúncias de abusos, de tortura e, portanto, de crimes praticados. Se são verdadeiros ou não, deve haver uma investigação seríssima com relação a isso, porque não se pode admitir uma truculência, uma violência, um abuso dessa natureza como narrado. Precisa ser apurado corretamente e punidos os eventualmente responsáveis. Vamos pegar alguns pontos, né, dessa narrativa. Por exemplo, os alunos ficarem mais de 5 horas dentro do ônibus, em frente à delegacia de polícia, no sol, sem água, sem poder quase ir ao banheiro de uma forma mais tranquila, falta de comida. Inclusive, o conceito de tortura abrange, inclusive, a tortura moral, a tortura psicológica, não é? Precisa ver se isso foi feito, em que circunstâncias aconteceu, como foi feito. Mas isso tudo, Marilu, isso tudo é evidente que é reflexo de uma opção inicial. Isso é que precisa ser visto. Esses fatos todos serão apurados, se houve abuso, não houve abuso, isso precisa ser apurado, é evidente. Mas o mais grave de tudo, que me parece, é a opção feita pela universidade, pela reitoria especialmente. Uma opção por uma intervenção de força, uma opção por uma intervenção com violência. Se é uma violência legítima ou não, isso não importa, isso está fora de questão. Se os alunos têm razão ou não têm razão na ocupação, nas suas condutas, também está fora de questão. Essas questões todas deveriam ser resolvidas no âmbito acadêmico, dentro de políticas acadêmicas, com uma interação